Queridos, antes de iniciarmos o estudo que vamos fazer agora, que é sobre os 7 trovões, vamos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai Santo, estamos na Tua presença. Pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo abra a nossa mente para entendermos o Apocalipse capítulo 10, a voz dos 7 trovões, e entendermos o que o Senhor tem a nos ensinar, a nos preparar para este grande evento que é a volta de Jesus, que é a mais bendita esperança que nós temos. Querido Jesus, abençoe cada um que aqui está. Em nome Teu, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia então, irmãos, em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 é o DNA da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasceu como um movimento profético dentro de uma profecia chamada Profecia dos 2300 anos, de Daniel 8,14. O final da profecia dos 2300 anos, de Daniel 8,14, marcou o início do movimento adventista na terra e início do juízo celestial no céu. Deus não faz nada sem revelar aquilo que Ele vai fazer para os seus servos. Por isso está escrito na Bíblia. Vamos ler então capítulo 10, verso 1 em diante. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Este anjo, que a Bíblia está mencionando aqui, capítulo 10, é o próprio Jesus. Muitas vezes Jesus é chamado de anjo. Ele não é anjo, mas ele é chamado de anjo do concerto, anjo do Senhor. Então é ele que está com o livrinho aberto na mão. Verso 2: tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, mostrando a autoridade que ele tem. Ele tem autoridade sobre a terra, sobre toda a nação, tribo, língua e povo. E o verso 3: e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Verso 4: e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu, que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Aquilo que os 7 trovões iam revelar, mas não revelaram, porque Deus disse para João: não escreva. Aqui no capítulo 10, verso 7, diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. A mensagem contida na voz dos 7 trovões está relacionada com os últimos acontecimentos da história do povo de Deus na terra, porque é isso que está dizendo aqui. Aí vai ser revelado. E o verso 8: e a voz que eu ouvi do céu tornou a falar comigo, e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Esse livrinho é aquela parte do livro de Daniel que foi selada. O livro de Daniel não era todo aberto. Tinha uma parte do livro de Daniel selada, que Deus disse: sela, porque só será aberto no tempo do fim. Então, queridos, a parte selada do livro de Daniel foi desselada no Apocalipse. Nós encontramos no capítulo 5 de Apocalipse um livro selado que foi desselado. O livro selado é a porção de Daniel, que foi desselada no capítulo 5 de Apocalipse.
Agora aqui no capítulo 10, esse livrinho que foi desselado por Jesus, no capítulo 5 e 6 de Apocalipse, foi desselado, estão me acompanhando? Aqui no capítulo 10 o livrinho aparece aberto, é o mesmo livro. O livro selado de Daniel é desselado em Apocalipse 4 e 5, 6, é a abertura do livro selado. E no capítulo 10, que é o movimento adventista, aparece o livro aberto, porque agora não é mais um livro selado, é uma mensagem que tinha que ser pregada pela igreja adventista, mas era uma mensagem que custaria muito sofrimento, custaria uma decepção, um desapontamento, que foi o dia 22 de outubro de 1844, porque eles esperavam a volta de Jesus para esta data, e Jesus não voltou, e foi muita caçoada, foi muita zombaria feita dos adventistas que passaram pelo desapontamento. Por isso a esperança da volta de Jesus, que era doce como mel, se tornou uma esperança, um amargo. Mas Deus está dizendo, aqui ó, o verso 10 e 11. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Eles passaram pelo desapontamento, mas Deus disse, eu sabia que vocês iam passar pelo desapontamento, mas eu tenho uma missão para vocês. Importa que profetizes outra vez. Para quem Deus está dizendo? Para os decepcionados, desapontados, adventistas, de onde surgiu a igreja adventista do sétimo dia. Importa que profetizes outra vez. O movimento adventista é um movimento profético, que foi criado por Deus para profetizar. Importa que profetizes outra vez. Toda esta mensagem da volta de Jesus é profecia. E agora, queridos, a voz dos 7 trovões, que não foi escrita, porque Deus disse, não escreva, João. Esta voz, esta mensagem dos 7 trovões, ela se relaciona a estes acontecimentos proféticos que a igreja adventista deve pregar ao mundo, e que seria entendido no tempo do fim, não antes. Uma profecia só é bem entendida quando chega o tempo do seu cumprimento. Ninguém entende uma profecia 100 ou 200 anos antes de se cumprir. A profecia não foi dada para ser entendida 100, 200, 300 anos antes do cumprimento dela. Porque quando uma profecia se cumpre, fortalece a fé dos filhos de Deus. Jesus disse, eu estou dizendo agora, para que quando se cumprir, creiais. Quando a profecia se cumpre, fortalece a fé do povo de Deus. Então, queridos, as profecias de Deus relacionadas ao tempo do fim, nós devemos buscar entender pela graça de Deus. O pastor e doutor Albert Dreyer, no seu livro O Dia da Expiação e o Santuário Celestial, ele diz o seguinte, vejam, na página 611, o doutor Albert Dreyer diz assim, a visão do capítulo 10 é um parêntese que explica a missão do profeta para o tempo do juízo. Nesse capítulo, o profeta João está representando o último remanescente que proclamará a hora do juízo. Qual era então a mensagem que Deus disse, não escreva, porque ela vai ser revelada no tempo do fim, no tempo da voz do 7º anjo. Quais seriam essas mensagens? O que nós vamos apresentar para vocês, irmãos, não é uma coisa dogmática. Nós não estamos dizendo, é assim e acabou. Nós não estamos dizendo que somos donos da verdade, porque ninguém é dono da verdade, somente Deus. Mas nós podemos entender quais são os acontecimentos proféticos que ocorrerão na terra daqui para frente. Porque a Bíblia revela quais são esses acontecimentos proféticos. E eles estão contidos na voz dos 7 anjos. Porque a voz dos 7 anjos será entendida antes da volta de Jesus. Vamos ler agora o texto que está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7. Podem anotar isso aí. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. É Ellen White que está escrevendo. Ellen White escreveu sobre a voz dos 7 trovões. Ela diz,
Esta é uma mensagem com relação ao tempo. Aquilo que os 7 trovões têm para revelar é uma mensagem em relação ao tempo do fim. Vamos ler. O que eu estou lendo agora para vocês está no volume 7, página 971. As profecias de Daniel têm o seu lugar próprio na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas a serem proclamadas ao mundo. O descelamento do pequeno livro era a mensagem em relação ao tempo. Os livros de Daniel e Apocalipse são um. O livro de Daniel e Apocalipse são um. Um é a profecia, o outro é a revelação. Um é o livro selado, o outro é o livro aberto. Estou lendo palavras de Ellen White, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. João ouviu os mistérios que os trovões proferiram, mas a ele foi dada a ordem de não as escrever. A luz especial dada a João, a qual foi expressa nos 7 trovões, foi a delineação dos eventos que ocorreriam sob a primeira, segunda mensagens angélicas. O conteúdo da mensagem dos 7 trovões, Ellen White está falando, diz respeito ao que aconteceria enquanto a primeira e a segunda mensagens angélicas estivessem sendo pregadas. Não seria bom para o povo saber essas coisas, pois a fé deles precisava ser devidamente testada. Por ordem de Deus, as mais maravilhosas e avançadas verdades seriam proclamadas. A primeira e a segunda mensagem angélicas deveriam ser pregadas, mas nenhuma luz adicional deveria ser revelada antes dessas mensagens terem realizado sua obra específica. Isso é representado pelo anjo estando em pé, tendo um pé sobre o mar, proclamando com um solene juramento que não haveria mais tempo. Então, queridos, a mensagem que Deus tem na voz dos 7 trovões é uma mensagem para o tempo do fim, dos últimos acontecimentos que ocorrerão. Nós poderíamos gastar tempo falando de suposições, mas nós não vamos falar de suposições, nós vamos falar de profecias bíblicas. Se você concordar, está bem. Se você não concordar, a profecia vai se cumprir do mesmo jeito. Eu aceite ou não aceite, estas profecias que nós vamos estudar agora vão ocorrer. E nós vamos colocar essas profecias dentro dos 7 trovões. Estão entendendo? Pega os 7 trovões e coloca dentro dos 7 trovões as profecias que vão se cumprir daqui para frente. Vamos ler agora a voz do primeiro trovão. A voz do primeiro trovão. Essa é uma interpretação sugestiva, mas que vai se cumprir. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. Essa é a voz do primeiro trovão. Se você não concordar, você diz: eu não concordo. E aí eu vou perguntar para você: mas então você não concorda porque não é bíblico? Não está na Bíblia? Entendem? Vamos ver. Nós colocamos essa como sendo o estupim. Sabe o que é estupim? Estupim é algo que você acende, e quando você acende, você não fica parado olhando para o estupim aceso, porque você acende o estupim e ele vai queimando a corda, né? Ele vai queimando a corda e o que vai acontecer? Vai explodir. Quando o estupim é aceso, é um sinal que você deve o quê? Correr. Não vai ficar parado. Existe um sinal na Bíblia que mostra o momento exato do povo fugir? Correr? Existe um sinal na Bíblia que mostra esse é o momento de vocês abandonarem as cidades, fugirem das cidades? Existe um momento? Existe. Essa é a voz do primeiro trovão. É o acender do estupim. Leia na Bíblia agora, Apocalipse 13. Apocalipse 13 e os versos 16 e 17. Leiam comigo. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta
ou o número do seu nome. E aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 666. Queridos, o sinal da besta será colocado na mão direita ou na testa, porque Deus também sela o povo. Se você ler lá em Deuteronômio 6, não vamos ler por falta de tempo, Deuteronômio 6 diz que os 10 mandamentos deveriam estar aonde? Na testa e na mão. Eles deviam ter os 10 mandamentos na mão e na testa. Por isso que o sinal do anticristo, o sinal da besta, também é colocado aonde? Na testa e na mão. Porque é uma contrafação do sinal de Deus. O sinal de Deus é colocado na testa, e lá em Deuteronômio 6 fala que era colocado também na mão os 10 mandamentos. Vejam agora, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Grande Conflito, página 445. Quando então os Estados Unidos impuserem o decreto dominical, ele terá formado uma imagem da besta. Ele terá formado um sistema semelhante ao do Vaticano, do papado. E haverá perseguição. A América protestante formará uma imagem da hierarquia de Roma. E virá perseguição inevitável. Grande Conflito, página 445. Ainda continuo lendo, irmãos. O Grande Conflito, página 579. Vocês podem ir anotando tudo isso aí. Grande Conflito, página 579. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta com 2 chifres, de Apocalipse 13:11, e que esta profecia se cumprirá quando os Estados Unidos impuseram a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial da sua supremacia. Os Estados Unidos estão fazendo tudo para agradar o Vaticano. Convido o Papa para comemorar o aniversário dele na Casa Branca. Isso aconteceu com Bento XVI em 2008. Convido o Papa Francisco para falar para o Congresso americano. Isso aconteceu há poucos meses atrás. Queridos, os Estados Unidos estão fazendo tudo para agradar o Vaticano. E o decreto dominical vai ser um sinal também para agradar o Vaticano. Porque o domingo é um dia consagrado como dia santo pelo Vaticano, não pela Bíblia, não pela palavra de Deus. Esta é a voz do primeiro anjo, o decreto dominical, que vai sair primeiro aonde? Nos Estados Unidos, e então se espalhar por toda a terra. E este é o sinal para fugir das cidades. O bom é fugir antes. Nós já moramos fora da cidade. Agora, aqueles que continuarem morando nas cidades, o último prazo é o decreto dominical, irmãos. Esse é o último prazo para sair das cidades. Agora, o sair das cidades não é deixar de pregar nas cidades. Deus quer que o seu povo continue pregando aonde? Não para árvores, não para o rio, não para a mata. Você tem que pregar para a gente viva. Então você tem que ir para a cidade pregar. O seu campo missionário é a cidade. Você não pode esquecer as cidades. A seara está madura e Deus precisa de ceifeiros. Mas eu não preciso morar na cidade. Eu posso escolher um lugar afastado para estar com a minha família, com meus filhos, onde eu não sofra a influência do mundo. A voz do segundo anjo, irmãos. A voz do segundo anjo. O que seria a voz do segundo anjo? Vamos ler. Daniel capítulo 8, verso 14, indica que o ano de 1844 foi o início do juízo celestial. Daniel 8,14 tem a profecia de 2.300 anos, que indica que 1844 foi o início do juízo celestial. Mas em 1844, irmãos, começou o juízo dos mortos. O juízo dos mortos começou em 1844.
quando vai acontecer o juízo dos vivos? Quando? O juízo dos vivos é a obra do selamento do povo de Deus. O decreto dominical impõe o sinal da besta, mas no momento em que o sinal da besta for colocado como obrigatório, Deus também coloca o selo do Deus vivo. 2 grupos vão ser selados. Um será selado pelo sinal da besta, outro será selado pelo selo do Deus vivo. Isso com os vivos. O juízo dos mortos começou em 1844. O juízo dos vivos acontece no selamento dos vivos. Estão me acompanhando? Selar com o selo do Deus vivo é selar para a eternidade. Selar com o sinal da besta é selar para a eternidade. Quem for selado pelo sinal da besta não mais se salvará. Quem for selado pelo selo do Deus vivo não mais se perderá. Então o julgamento dos vivos, irmãos, é a voz do segundo trovão. A voz do primeiro trovão é o quê? O decreto dominical. E em seguida vem a voz do segundo trovão, que é o julgamento dos vivos. As pessoas ficam perguntando, quando é que os vivos vão ser julgados? E as pessoas dizem, nós não sabemos quando os vivos vão ser julgados. Será que a Bíblia não deixou nenhuma informação de quando os vivos vão ser julgados? Não, os vivos vão ser julgados quando eles forem selados. E o selamento dos vivos está em Apocalipse capítulo 7. Tá certo? O selo do Deus vivo aparece pela primeira vez. Essa frase, selo do Deus vivo, aparece somente em Apocalipse capítulo 7. Os primeiros a serem selados são 144 mil. E depois a grande multidão que... Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Capítulo 7 e o verso 3 e 4. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, que eram 144 mil. Agora veja o verso 9. Verso 9. Depois destas coisas, depois que Deus mostrou as primícias sendo seladas, o que é que Deus mostrou para João? Verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão. Agora não são 144 mil. Agora é uma multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Quem vai passar pela grande tribulação? Só a grande multidão? Ou também os 144 mil? Vejam o capítulo 7 e o verso 13. Verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Quem é que está vestido com vestidos brancos? Só a grande multidão ou também os 144 mil? Os 2 grupos estão vestidos de vestidos brancos. São os 2 grupos mencionados dentro do capítulo 7. Primeiro as primícias, depois a seara. E agora vejam a resposta que Deus dá. Verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação, a angústia qual nunca houve, é coisa do passado ou é coisa do futuro? É coisa do futuro. Os 144 mil e a grande multidão, eles vão passar pela grande tribulação. Mas isso, queridos, ocorre depois do selamento do povo de Deus, depois do julgamento. Essa é a voz do segundo anjo, o juízo dos vivos, que ocorre dentro do contexto do capítulo do 6º selo. Vejam aqui, o capítulo 6, verso 12, fala do 6º selo. Capítulo 6, verso 12, fala do 6º selo. O 6º selo começa no capítulo 6, verso 12, e só termina no capítulo 7, verso 17. Estão vendo aí, na Bíblia? O capítulo 7 está dentro de que selo? 6º selo. O capítulo 7 está dentro do 6º selo. O 6º selo começa com um grande tremor de terra. Verso 12. O escurecimento do sol.
e da lua, e a queda das estrelas. E agora faz, no capítulo 6, verso 17, irmãos, faz-se uma pergunta: por que é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O capítulo 7 é usado para responder a pergunta: quem poderá subsistir? O capítulo 7 mostra quem vai subsistir: os 144 mil e a grande multidão. Esses vão subsistir. Esse é o período do juízo dos vivos, do selamento dos vivos. Apocalipse 13, verso 5. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13 e o verso 5. Essa é a voz do terceiro trovão, que são os 42 meses de supremacia papal no tempo do fim. Todos acharam? Vamos ler juntos. Apocalipse 13, verso 5. O capítulo 13 começa falando da besta que subiu do mar. Quem é a besta que subiu do mar? O poder papal. E aqui fala no capítulo 13, verso 3, que a besta que subiu do mar, o poder papal, receberia uma ferida mortal. Quando ocorreu a ferida mortal? Quando? 1798, dia 10 de fevereiro de 1798. E quando é que essa ferida mortal começou a ser curada? 1929. O papado recebeu de volta o Estado do Vaticano. O Papa voltou a ser rei em 1929. Antes de 1929 ele não era rei. Ele não tinha um Estado, não tinha uma bandeira, não tinha uma moeda. Agora, de 1929, ele voltou a ser rei. O mais poderoso rei na face da terra. Até a Casa Branca se curva diante do papado. Então, queridos, vejam, a ferida mortal foi dada em 1798, começou a ser curada em 1929, mas não foi totalmente curada ainda. Quando é que vai ser totalmente curada essa ferida? Quando sair o decreto dominical e se espalhar pela terra toda. Então a ferida mortal terá sido curada e toda a terra adorará a besta. Agora vejam o verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. O papado teve um domínio de supremacia papal de 42 meses proféticos, 1260 anos, na Idade Média. E essa supremacia papal da Idade Média durou de 538 até 1798. Mas a Bíblia está dizendo que esta aqui é uma profecia também de dupla aplicação. Qual é a prova de que esta profecia tem dupla aplicação? Porque o capítulo 13 está falando dos 42 meses que ocorrerão de supremacia papal depois que a ferida mortal for curada. O assunto do capítulo 13 é a cura da ferida mortal. E ele voltará a dominar o mundo por mais 42 meses. Isso se chama, fora da Bíblia, lá fora no mundo, isso eles chamam de nova ordem mundial. Nova ordem mundial. É esta supremacia papal do tempo do fim. E por quanto tempo será? 42 meses. Essa é a voz do terceiro trovão, que são os 42 meses de supremacia papal no tempo do fim. Se você concordar, está bem. Se você não concordar, a profecia vai se cumprir da mesma forma. Agora, por que o papado, que é o anticristo, ele quer ter uma supremacia papal de 42 meses? Por quê? Porque Cristo teve um ministério na terra de 42 meses. Jesus não teve um ministério de 4 anos, irmãos? Jesus não teve um ministério de 10 anos? Jesus começou o ministério dele com o batismo no ano 27. E acabou o ministério dele com a morte na cruz no ano 31. Foram 3 anos e meio de ministério de Cristo. Se Cristo teve um ministério de 3 anos e meio, o anticristo também quer ter um ministério de quanto tempo? 3 anos e meio. Se Cristo tem uma lei chamada 10 mandamentos, o anticristo também tem uma lei chamada de como? Como é chamada a lei do anticristo no catecismo? 10 mandamentos. É a contrafação da verdade. Se Cristo tem um dia santo, que é o sábado, o anticristo também tem um dia santo, que é o primeiro dia da semana.
Se Cristo aceita ser adorado, o anticristo também aceita ser adorado. Se Cristo perdoa pecados, o anticristo também pretende ter poder para perdoar pecados. O anticristo age como se fosse Cristo, mas ele não é Cristo. Ele é o anticristo. É o poder papal. E ele vai dominar o mundo na última supremacia papal, de 42 meses. Onde está escrito? Na Bíblia, 42 meses. Mas pastor, isso não se aplica à Idade Média? Tem dupla aplicação. Porque está dentro do contexto da palavra de Deus. Agora, queridos, vamos para a voz do quarto trovão melhor. Qual foi a voz do primeiro trovão? Sinal da besta, decreto dominical. Do segundo, juízo dos vivos, chamado na Bíblia de selamento. Voz do terceiro trovão, a supremacia papal do tempo do fim, de 42 meses. Para que vocês entendam, que isso não é coisa que nós tiramos da nossa cabeça, irmãos. Quem quiser ler, pode ler. Existe um livro do professor de teologia de Apocalipse. O professor de Apocalipse da Andrews, ele foi professor do Apocalipse na Andrews, na Universidade de Andrews, é a principal universidade adventista. Ele esteve ali mais de 10 anos como professor. Hoje, ele é diretor da Escola de Religião de Loma Linda. Como é o nome dele? John Paulin. John Paulin. Nesse livro, O Evangelho de Patmos, página 232, esse professor de Apocalipse, que é uma autoridade, ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. A besta do mar tem um ministério. De acordo com Apocalipse 13:5, esse ministério tem 42 meses de tempo. 3 anos e meio. Quanto tempo foi o ministério de Cristo? Pergunta ele. Também de 3 anos e meio. Assim, a extensão do ministério da besta do mar é o mesmo daquele de Jesus. Agora, no tempo do fim, o anticristo age como se fosse Cristo. Onde Cristo vai estabelecer o seu trono quando ele vier à terra, irmãos? Onde vai descer a Nova Jerusalém? Hein? Na Velha Jerusalém? A Velha Jerusalém é o local onde vai descer a Nova Jerusalém e ali estará o trono de Cristo. Onde o anticristo vai colocar o seu trono? Lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Pastor, mas onde é que está escrito isso? Em Daniel 11:45. Abra sua Bíblia. Em Daniel 11:45. Daniel 11:45. Aqui nós lemos. O rei do norte. Tiago White acreditava que o rei do norte é o papado. A maioria dos teólogos adventistas, a maioria crê que o rei do norte é o papado. E o que o rei do norte vai fazer? O que o papado vai fazer? Daniel 11:45. Armará as tendas do seu palácio. Hoje o palácio do papado está onde? No Vaticano. E Jerusalém pertence a quem? A Israel. E agora, com a formação do Estado palestino, eles querem dividir Jerusalém para os 2 estados. Estado de Israel e Estado palestino. Não vai dar certo isso, irmãos. Não vai dar certo. Vai dar guerra. Vai dar guerra. Mas essa guerra entre palestinos e Israel, ela é intencional, planejada, para justificar um pacificador entrar ali, um mediador entrar ali e falar, Jerusalém não vai ficar com Israel e Jerusalém não vai ficar com os palestinos. Eu tomo conta de Jerusalém. Quem será ele? O rei do norte, o papado. Veja aí o capítulo 11, verso 45. Que o rei do norte, que é o papado, armará as tendas do seu palácio aonde? Entre o mar grande. A outra tradução diz mar Mediterrâneo. Entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Essa área entre o monte santo e glorioso e o mar Mediterrâneo, este é o território de Israel. Quem vai armar as tendas do seu palácio no território de Israel? O rei do norte. Quem é o rei do norte? O papado. Quando ele fará isso? Depois do decreto dominical.
durante os 42 meses. Ele quer reinar como se fosse Cristo, mas ele não é Cristo, ele é o anticristo. Estão percebendo, irmãos? Mas quando acontecer isso, diz o finalzinho do verso 45. Leia o final do verso 45. Quando ele armar as tendas do seu palácio lá no Monte Glorioso, virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Irmãos, a primeira ferida mortal, ela foi curada. Mas esta é a última ferida mortal. E virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. É o fim do papado. No fim dos 42 meses, é o fim do papado. A volta de Jesus não acontece no final dos 42 meses, irmãos. No final dos 42 meses, cai o papado. E quem vai assumir o controle do planeta Terra quando o papado cair? Satanás. Personificando quem? Cristo. Haverá um tempo em que Satanás vai personificar Cristo? Lógico, é uma profecia que Jesus fez. Satanás personificará Cristo na terra, depois que o papado cair. Agora a voz do quarto trovão, irmãos. Intimamente ela está relacionada com Daniel 11:44. Capítulo 11 de Daniel, verso 44, diz que o rei do norte sairá com grande furor. Veja o verso 44 do Daniel 11. Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão. Quem espantará o rei do norte? Os rumores que vêm do oriente e do norte. E o que o rei do norte fará? Continue lendo o verso 44. Sairá com grande fúria para destruir e extinguir a muitos. O que são esses rumores do oriente que vão assustar o papado? E que vai despertar o papado para perseguir e matar? A pregação das 3 mensagens angélicas. O alto clamor. O alto clamor, que é a voz do quarto anjo de Apocalipse 18. O anjo do Apocalipse 18, que é o alto clamor, sai dela, povo meu, prega uma mensagem compacta das 3 mensagens angélicas. Se alguém perguntar para você o que é a voz do quarto anjo, a voz do quarto anjo é a voz do anjo de capítulo 18 de Apocalipse, e é a mensagem do sai dela, povo meu. É a pregação da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélicas juntas. Porque as mensagens estão sendo pregadas desde 1844, a primeira, a segunda e a terceira. Mas agora o alto clamor, as 3 são pregadas juntas, como sendo uma só. Compacta, com poder da chuva serôdia do Espírito Santo. Isso vai sacudir o rei do norte, o papado. E ele vai começar a matar gente. Nesse tempo os mártires vão morrer. Então a voz do quarto trovão, irmãos, se refere aos rumores do oriente, que é a pregação poderosa do alto clamor. E nesse tempo os mártires vão completar o número dos mártires. Agora vamos estudar sobre a voz do quinto trovão. Esta mensagem do quinto trovão está relacionada com Apocalipse 11, verso 6. Abra sua Bíblia. Nós não estamos tirando nada. Por favor, seja sincero. Se eu tirar alguma coisa da minha cabeça, se eu falar alguma coisa que não esteja escrito na Bíblia, você pode se levantar e falar: isso que o senhor falou não está escrito. Porque nós falamos uma coisa e lemos o verso da Bíblia. Falamos algo e lemos o verso da Bíblia. Porque se você falar alguma coisa sem um verso da Bíblia, como suporte, como apoio, não vale nada, irmãos. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus. Agora veja Apocalipse capítulo 11, verso 6, irmãos. Essa é a voz sugestiva do quinto trovão. Apocalipse capítulo 11 e o verso 6. Estes têm poder para fechar o céu. Estes quem? Estes quem? Verso 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas de Deus? Antigo e Novo Testamento. A Bíblia vai ser perseguida.
O povo de Deus vai ser perseguido. Agora veja o verso 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. Que profecia? Qual é a profecia que está falando no verso 2? Veja o verso 2. Deixa o átrio fora. Nós já lemos esse verso com vocês. Deixa o átrio fora. Está fora do templo. Não o meças. Porque foi dado para quem? Para as nações, para os gentios. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Quem vai colocar o seu trono na cidade santa por 42 meses? O anticristo. Jerusalém, a cidade santa, será profanada por 42 meses, porque o papado colocará lá o seu trono. E agora, neste período da profecia dos 42 meses, irmãos, por isso diz aqui o verso 6. Leia agora o verso 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Para que não chova quanto tempo? Para que não chova quanto tempo? Você já leu alguma profecia na Bíblia de que não choveu por 42 meses? Quando é que aconteceu essa profecia de que não choveu por 42 meses? 3 anos e meio. No tempo de Elias. Por quê? Porque Jezabel, uma mulher pagã, bruxa, feiticeira, estava como líder do povo de Deus. A história vai se repetir, irmãos. Vai chegar um momento em que a igreja cristã, o cristianismo do mundo todo, vai eleger o líder do Vaticano para ser o cabeça mundial do cristianismo, da religião cristã. E nesse período haverá o desprazer de Deus, o desgosto de Deus, de ver a lei de Deus anulada na face da terra. Nesse período de supremacia papal de 42 meses, a lei será anulada, a lei de Deus, e Deus retira a bênção da chuva, assim como retirou a bênção da chuva no tempo em que Jezabel estava dominando o povo de Deus. A história se repete, a história se repete. Por isso diz aqui, irmãos, no capítulo 11, verso 6, estes têm poder para quê? Para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E é de quanto tempo a profecia? 42 meses. E o que mais? E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quando é que as águas vão se converter em sangue? Na praga, nas 7 pragas. Está falando do tempo do fim. Está usando uma profecia de Elias, mas aplicando-a para o tempo do fim. Porque Moisés já transformou água em sangue lá no Egito. Elias já fechou o céu para que não chovesse no tempo de Jezabel e Acabe. Mas essas profecias se repetem aonde? No tempo do fim. Está muito clara a ligação. E o que mais? Verso 6, finalzinho. Para ferir a terra com toda sorte das pragas, todas quantas vezes quiserem. Essa é a voz do 5º trovão. Haverá uma seca de 42 meses. Se alguém disser, não, mas essa profecia de 42 meses se refere somente ao passado, que são os 1260 anos. Eu pergunto, houve uma seca de 1260 anos? Houve? Não. Era impossível existir uma seca de 1260 anos. Impossível. Todo mundo já teria morrido. Então, irmãos, esta profecia de que o céu vai se fechar e não haverá chuva, ela se cumpre com 3 anos e meio literais, com 42 meses literais. Assim como os 3 anos e meio foram literais no tempo de Jezabel, novamente os 3 anos e meio serão literais no tempo em que o papado estiver reinando em Jerusalém. Essa é a voz do 5º trovão. Agora vamos para a voz do 6º trovão. Daniel capítulo 12, irmãos. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 2. Agora é a voz do 6º trovão. É uma interpretação sugestiva, mas não sugestiva no sentido de que saiu da mente humana. É sugestiva para você pensar nisso, mas é baseado na palavra de Deus, irmãos.
O que não está escrito na palavra de Deus não tem valor nenhum. Então a voz do sexto trovão, nós estamos sugerindo que pode ser a de Daniel capítulo 12, verso 2. Vamos ler. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Se você ler a interpretação que Ellen White faz de Daniel 12, 1, ela fala aqui, quando Miguel se levanta, ele se levanta para fechar a porta da graça. O levantar-se de Miguel é para fechar a porta da graça. Lançar um incensário sobre a terra e dizer, está feito. Nesse tempo haverá uma angústia, diz o verso 1. Continue lendo o capítulo 12, verso 1 de Daniel. Que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá nesse tempo o quê? Angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Agora vem a voz do sexto trovão. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Este verso 2 de Daniel capítulo 12 está falando da ressurreição geral na volta de Jesus, ou está falando de uma ressurreição especial que ocorrerá um pouco antes da volta de Jesus? Especial. E há pessoas que ainda não sabem disso. Uma vez eu estava lá nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, e um pastor amigo, um pastor hispano, ele disse para mim, Samuel, existe um pregador aí, adventista, hispano, ele veio fazer uma semana de oração na minha igreja, e ele começou a pregar sobre uma ressurreição especial que vai acontecer antes da volta de Jesus, que os adventistas vão ressuscitar de 1844 para cá. E eu proibi ele de pregar na minha igreja, nunca mais eu o convido para pregar na minha igreja, porque ele está pregando uma heresia. Eu fiquei olhando para ele e disse, você não acredita na ressurreição especial que vai acontecer antes da volta de Jesus? Ele olhou assustado para mim e disse, você também acredita nisso? Eu falei, lógico que eu acredito. Eu aprendi isso na faculdade de teologia. Está escrito no livro Grande Conflito. Existe uma ressurreição especial antes da ressurreição geral, irmãos. E agora vamos ler. Ellen White usa Daniel capítulo 12, verso 2, irmãos. Ela pega Daniel capítulo 12, verso 2 e junta com Apocalipse 1, 7. Veja, Deus a inspirou quando ela juntou Daniel capítulo 12, verso 2 com Apocalipse 1, 7, falando da ressurreição especial, que inclui salvos e perdidos. Quem são os salvos na ressurreição especial? Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo e ressuscitam glorificados. E quem são os perdidos que ressuscitam na ressurreição especial? Os que participaram da morte de Cristo, porque eles terão que assistir à volta de Jesus. Os que participaram da morte de Cristo, irmãos, eles não vão ressuscitar só no final dos 1000 anos. Jesus disse, vocês me verão descendo do céu com poder e glória. Vocês me verão, e verão mesmo, porque Deus os ressuscitará. E eles verão quem foi aquele que eles mataram. Vamos ler agora o texto, irmãos. O texto que nós estamos lendo está no Grande Conflito, página 636 e 637. As páginas que eu estou dando aqui não é do Grande Conflito condensado, irmãos. As páginas são do Grande Conflito completo. Eu aconselho você ler o Grande Conflito inteiro, não o condensado. Eu vou ler agora o que está escrito lá no Grande Conflito. É a meia-noite que manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com alegria os sinais de seu livramento. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Quando fala mensagem do terceiro anjo, está se referindo às 3 mensagens angélicas.
Não só a uma. É uma expressão usada para falar das 3 mensagens angélicas. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram. Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo. E os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então não são somente os que participaram da crucifixão de Jesus, irmãos. Ela fala os mais acérrimos inimigos da verdade. Quando você pensa nos mais acérrimos inimigos da verdade, você pensa num Nero, você pensa num Hitler, você pensa num Stalin. Queridos, os mais acérrimos inimigos da verdade ressuscitam nessa ressurreição especial. Eles terão que ver quem é Jesus e serão fulminados pela glória de Jesus. Mas os santos de Deus serão transformados pela glória de Jesus. A glória de Jesus que fulmina os ímpios transforma você que é mortal em imortal. E então se dirá: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Todos os justos mortos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam glorificados. Quem são eles? Alguns deles: Ellen White, Tiago White, José Bates, J.N. Andrews, John Loborough, Guilherme Miller. Queridos, uma multidão, os santos de Deus que morreram ontem, que estão morrendo cada dia, sonhando com a volta de Jesus, mas morrem antes. Eles ressuscitarão e eles assistirão à volta de Jesus. Se você morrer hoje, meu irmão, salvo em Jesus Cristo, você vai ser ressuscitado para assistir à volta de Jesus. E me diga que isso não vai se cumprir. Eu morro por esta verdade. E qual é a voz do sétimo trovão? A voz do último trovão. Daniel capítulo 12, verso 12. Daniel capítulo 12, verso 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. O que vai acontecer no final dos 1335 dias? O que vai acontecer? Abra sua Bíblia em Apocalipse 11, verso 19. Apocalipse 11, 19. Vamos ler. O verso 15, irmãos. Leia primeiro o verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu o quê? Grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando for tocada a sétima trombeta, haverá uma explosão de regozijo e de alegria no céu. E dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Cristo. É o fim de todas as coisas. E o que acontece no toque da sétima trombeta? Verso 19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. No toque da sétima trombeta, o céu se abre, e aparece no céu aberto a arca do concerto. Os 10 mandamentos de Deus aparecem. Queridos, agora vamos ler o que o grande conflito. Agora o grande conflito falando. Grande conflito, página 639. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. O que aparece? A glória da nova Jerusalém. É um corredor, irmãos. É um buraco no céu que se abre, que a glória da nova Jerusalém vem com poder, mas traz também o quê? As 2 tábuas de pedra. Um buraco enorme no céu. E uma glória sobrenatural vindo deste vazio, deste buraco, uma glória. E agora, no meio desta glória, surgem 2 mãos. 2 mãos fechadas. E você imagina agora essas 2 mãos se abrindo. E nessas 2 mãos estão 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E agora os ímpios têm que ler, ou ler. Não tem como não ler, irmãos. Santos e ímpios, todos lerão os 10 mandamentos. Para a alegria dos salvos,
E para terror dos ímpios, eles leem os 10 mandamentos. E vem o 4º mandamento brilhando mais que os outros mandamentos. Porque é o lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o selo do Deus vivo. Por isso diz aqui, a glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como regra de juízo. A mão abre as tábuas e vêm os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos podem ler. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. Grande Conflito, página 639. E em seguida, irmãos, a lei estampada no céu. Em seguida, vem a declaração da voz de Deus dizendo o dia e a hora da volta de Jesus. Eu continuo lendo o Grande Conflito. A voz de Deus é ouvida, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Semelhante a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés, quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para os santos. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o sábado, há uma grande aclamação de vitória. Queridos, esta é a nossa esperança. Nós vamos saber o dia e a hora da volta de Jesus no toque da 7ª trombeta. Nós vamos ver os 10 mandamentos exaltados no céu, no toque da 7ª trombeta. Deus está preparando coisas grandiosas para você, meu irmão. Vale a pena segurar nas mãos de Jesus e caminhar com Ele, confessando cada dia os pecados. Não deixe para confessar amanhã. Busque santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. É isso que tem que estar escrito na minha mente e na sua mente. Deus vem buscar aqueles que receberam dele a sua santidade, aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que foram lavados no sangue de Cristo, mas aqueles que foram também fiéis aos seus mandamentos. Que Deus derrame o Espírito Santo e dê bênçãos abundantes na sua vida. É minha oração. Amém? Amém. Deus seja louvado.